Colegas, eu queria em primeiro lugar agradecer, saudar os colegas que estão aqui e o público e dizer que para mim é uma honra enormíssima estar aqui e não só participar desse grande evento, parabéns ao BDFan do Rio de Janeiro pela qualidade, pela escolha, pelo lugar, por tudo, mas também pela escolha de temas que são muito interessantes. São muito interessantes porque nós não podemos esquecer que no tempo que vivemos, seguramente os efeitos da globalização vão transcendendo os caminhos. E tanto é verdade que hoje, no direito de família, é extremamente comum, corriqueiro, nas suas famílias, nos seus ciclos de amizade, conhecer alguém que termina, de algum modo, tendo um ponto de interseção familiar no exterior. Brasileiros e brasileiras que se casam com estrangeiros e vão morar no estrangeiro. Estrangeiros que se casam com brasileiros e para cá se mudam, residem no Brasil. Quando não, brasileiros que se mudam e passam a ter domicílio no exterior. Em todas essas situações surgem conflitos familiares, em todas essas situações surgem conflitos sucessórios. E por isso, me parece que nós precisamos estabelecer uma espécie de premissa, de método para esse nosso encontro de hoje. E a premissa é que, induvidosamente, a globalização produz efeitos, sim, no campo das relações familiares e sucessórias. A derrubada das fronteiras, o avanço da tecnologia digital, e tudo isso junto, doutor André, seguramente vai fazer com que este tema nos seja particularmente importante. Essa é uma obra do Giddens. O Giddens é um dos maiores sociólogos ingleses, e o Giddens diz que o mais significativo, o mais cotidiano de todos os efeitos da globalização não está no campo da economia, mas no campo das famílias. Porque seguramente a globalização termina alterando a intimidade das pessoas, a proximidade. E com isso nós vamos ter conflitos familiares, sucessórios, meu amigo Sandro, no campo também das relações internacionais. Então, seguramente, discutir e debater todos esses temas é instrumentalizar os juristas brasileiros para terem elementos, para terem conhecimento e condições de resolver conflitos. Porque a verdade é que nenhum de nós tinha sido treinado para isso. A verdade é que nós não tínhamos e não temos ainda instrumentos concretos para discutir questões tributárias, testamentárias, questões processuais, Alexandre, sobre a importância dos processos envolvendo produção de prova, por exemplo, que venha de estrangeiro. Então, seguramente nós temos hoje um grande campo, até porque, historicamente, também, vamos ser sinceros, aqui vamos fazer um momento de terapia em grupo. Eu sou o terapeuta, você não pode mentir para mim, por motivos óbvios. Você não frequentava as aulas de Direito Internacional na faculdade. Então, nós temos aqui um resgate a buscar, porque, infelizmente, as pessoas faltam às aulas de Direito Internacional. E isso é de tributário, então... Mas de tributário também, Daniel. Mas, diante desse contexto, nós precisamos, então, resgatar nossa memória. E para resgatar a memória daquela aula que você fugiu, vamos lembrar que o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece uma regra geral. E essa regra geral é a regra do Estatuto Pessoal. E nas relações privadas, nas relações particulares, nós vamos ter uma importantíssima regra. Essa é a regra do Estatuto Pessoal da norma do domicílio. Nome, capacidade, personalidade e direito de família aplicam-se à norma do domicílio da pessoa. Aliás, essa situação é muito interessante, porque muita gente vai pensando assim, olha, mas se o estrangeiro vier para o Brasil, esse estrangeiro que é casado lá no estrangeiro, no país de origem, ele pode casar de novo aqui? Não, porque o Estado Civil é o mesmo que ele traz. Nome, capacidade, personalidade, direito de família. Aliás, esse caso é interessante. Lá na Bahia a gente já tem um precedente, Salominho, meu amigo, porque nós temos um ditado lá, e muito pertinente, que diz que pense no absurdo jurídico. Na Bahia tem precedente. E temos, sim, muitos. E um desses precedentes é que apareceu um estrangeiro. E vejam, um árabe, muçulmano. E ele foi lá na Bahia, e aí no carnaval, atrás do trio elétrico, ele conseguiu se encantar com a moça e resolveu casar com ela. E aí, para casar, a moça disse, mas eu só saio da Bahia se você casar aqui. E ele deu entrada nos papéis, ele invocou o Estatuto Pessoal. Eu sou casado lá, de fato, mas eu posso casar mais de uma vez. Se você aplicar a lei do domicílio, eu caso de novo.
Não tem problema nenhum e faço o que ela quer, ela vai comigo. Só que aí tem um problema, é o limite da aplicação da norma estrangeira. E o limite de aplicação da norma estrangeira é a filtragem de legalidade, a filtragem de constitucionalidade. E o limite, portanto, é o respeito à soberania brasileira. E, portanto, nós não podemos aplicar uma norma estrangeira que viole o sistema jurídico brasileiro. Essa é a regra geral e ela vai nos ajudar. Mas é bom lembrar que essa regra geral convive harmonicamente com outras regras. Eu aqui aponto duas que podem ser muito interessantes no dia a dia de todos nós, juristas. Uma delas diz respeito às obrigações, às relações obrigacionais assumidas no exterior. Esse é um detalhe muito importante. Por quê? Rolf, você, que é um grande estudioso das relações obrigacionais, vai lembrar que é muito comum no Brasil as pessoas irem para o estrangeiro e assumirem relações obrigacionais lá. É o uso do cartão de crédito, é a celebração de um negócio. E este foi um dos problemas que chegou ao Supremo. Muitos brasileiros saem do Brasil e vão apostar em cassinos fora do Brasil. Em Las Vegas, no Uruguai, em vários lugares. A pessoa sai daqui, vai lá e, não raro, claro que essa pessoa volta endividada, porque assim como qualquer outra pessoa que joga, perde. E joga, perde, e agora tem uma dívida para pagar. E essa dívida pode ser executada no Brasil, lembrando que no Brasil as dívidas oriundas de jogos não são exigíveis. Então seria para nós uma obrigação natural dispensar do seu cumprimento, e o Supremo disse não. O Brasil não permite a execução de dívidas de jogos contraídas no Brasil. Mas se você saiu daqui, jogou em outro lugar e voltou, admite-se carta rogatória para cumprimento da obrigação. Portanto, não adianta jogar no exterior achando que vai voltar para o Brasil e ficar imune, infenso à incidência da execução. Outra questão muito interessante, eu vi agora a Ana e o Daniel falando com muita precisão, é que nós temos hoje muitos brasileiros e brasileiras que compram imóveis no exterior. Lá na Bahia nós temos um volume muito grande de pessoas que estão comprando em Portugal, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que nas nossas dimensões continentais, nós vamos ter em alguns estados isso com um acento mais claro. No Rio Grande do Sul, por conta da divisa. No Mato Grosso do Sul, nos estados do norte, nós temos grandes fronteiras. E essas fronteiras fazem com que brasileiros abastados, que têm mais dinheiro, comprem terras fora do Brasil. E aí surge uma questão: esses imóveis que são adquiridos por brasileiros, investidores, pecuaristas, eles podem ser executados de acordo com as regras do Brasil, porque alguém pode, por exemplo, adquirir um imóvel na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, com a Argentina, e depois dar esse imóvel em garantia numa execução bancária, e sobrevindo então a necessidade de executar essa hipoteca, aplica-se o sistema jurídico brasileiro, aplica-se o sistema jurídico estrangeiro, e aí a resposta é simples. Nesses casos, nós vamos aplicar para grandes fazendeiros, nós vamos aplicar a norma do lugar onde o imóvel estiver situado. Aqui é um exemplo de grandes fazendeiros que possuem um grande patrimônio. E que, desse ponto, o que chama a atenção para o detalhe é que será, curiosamente, uma execução promovida no Brasil com a incidência do Código Civil do país onde o imóvel estiver situado. E aí surge uma situação muito interessante, porque, André, é um juiz brasileiro, julgando com base no direito estrangeiro, e aplicando o direito estrangeiro, mesmo no processo que corre no território nacional. O que para nós se mostraria historicamente muito complexo, muito difícil. E aí surge um problema, doutor Guilherme. Qual é o problema? Os juízes brasileiros vão conhecer a norma estrangeira. O Código de Processo resolve isso com uma clareza solar. É o artigo 376. E esse artigo 376 diz: toda vez que alguém invocar a aplicação de uma norma estrangeira, cumpre ao interessado provar a sua existência e vigência. E aí, claro, você vai dizer: então sou eu que tenho que saber? Sim, prazer, é você. Mas eu vou saber como? Do mesmo jeito que você descobre qualquer coisa no exterior. Chama Google. Você vai abrir o Google, o Código Civil daquele país, e vai passar depois no Google Tradutor.
E aí você está resolvendo tranquilamente todo o seu problema e vai levar para o juiz julgar. Porque é óbvio que o juiz não seria obrigado a conhecer o sistema jurídico do mundo inteiro, o que lhes impediria efetivamente de atuar. Mas no que diz respeito às partilhas, surgem duas situações interessantes. Aqui, o Conrado, que está aqui, mas o Conrado também está comigo na mentoria, e a nossa mentoria discute exatamente esses temas práticos e voltados para a sua aplicação concreta. E um dos temas práticos é esse, é a partilha decorrente de morte. Por quê? É claro que uma pessoa pode morrer numa perspectiva de uma relação familiar estrangeira, internacional, e surge naturalmente uma questão: qual é o sistema jurídico que se aplicará à morte de uma pessoa numa perspectiva de uma família que tenha um ponto de interseção estrangeiro? Primeiro detalhe: bem situados no exterior. Bem situados no exterior. Alguém morreu, deixou herdeiro brasileiro e deixou bens no exterior. Estes bens no exterior podem ser partilhados pelo juiz brasileiro? Seria uma competência concorrente, exclusiva? De fato, em linha de princípio, não há nenhum óbice a que o juiz brasileiro julgue. Só tem um problema prático. Primeiro, a grande maioria dos países veda, como vedamos nós, decisões estrangeiras. E tem um segundo problema operacional. Toda vez que eu falo desse assunto, Marlene, eu fico pensando no que passa pela cabeça de alguém quando diz assim: Cristiano, mas por que essa má vontade, sabe, Alexandre, de deixar o juiz brasileiro julgar? Qual o problema? Deixa o juiz julgar, você pega a decisão. E eu fico sempre pensando na mesma coisa: dinheiro na Suíça. Sempre. E eu fico imaginando o juiz da 18ª Vara de Família do Rio de Janeiro profere uma decisão, Anderson. E aí o que vai acontecer, viu, Anderson? A parte interessada vai pegar a sentença, transitada e julgada, pegar uma certidão, e vai lá no banco da Suíça atrás do gerente. Olha, eu vim sacar com esse alvará assinado pelo doutor André. O doutor André me deu um alvará, está aqui, inclusive tem uma certidão de trânsito em julgado. Será que essa criatura pensa do fundo do coraçãozinho dela que o gerente vai pagar? O gerente vai entregar: tome o meu dinheiro aqui. Será que passa pela cabeça de um ser humano? Então é óbvio que bem situados no exterior ganhem o seu precioso tempo. O seu cliente, aquela família envolvida tem bens no exterior, então ganhe seu tempo e já diga: para os bens do exterior, faz uma partilha lá. E para os bens do Brasil, faz uma partilha cá. E tudo vai ser muito mais célere, mais rápido do que imaginar que uma autoridade pública ou privada estrangeira vai cumprir ordem de um juiz brasileiro. A não ser que a pessoa queira também, claro, passear na Suíça, se for inverno, passear na neve, pode ser. E aí o cliente vai dizer: olha, eu vou lá tentar receber o seu alvará num banco suíço. Com relação ao inverso, aí a situação fica muito mais clara. É que o artigo 23 do CPC, do Código de Processo, esse artigo 23 estabelece uma regra de respeito à soberania brasileira. E qual é o respeito à soberania brasileira? Bens que estão no Brasil só podem ser partilhados pelo juiz brasileiro. É uma regra de competência exclusiva da Justiça Brasileira, artigo 23 do CPC. E é uma manifestação clara de soberania nacional. Aqui surge, claro, um detalhe importante: é que esses bens que estão no Brasil, eles podem pertencer a um estrangeiro. Sim, e esses bens que estão no Brasil, no território brasileiro, e pertencem a um estrangeiro, terão de ser partilhados no Brasil. Então, neste caso, surge uma questão: é o juiz brasileiro aplicando a lei do Brasil? Complementarmente, essa regra do artigo 23 do CPC vai trazer consigo uma outra novidade. É que a Constituição e a lei de introdução, a Constituição no artigo 5º, inciso 31, a lei de introdução no artigo 10, ambas estabelecem a regra da lei sucessória mais favorável, olhem bem o detalhe, ao herdeiro brasileiro. Então, se um estrangeiro faleceu e deixou herdeiros brasileiros e deixou bens no Brasil, a competência é exclusiva do juiz do Brasil. Mas o juiz do Brasil aplicará a norma sucessória mais favorável. Por exemplo, lá na Bahia nós temos
um volume muito grande de portugueses, uma colônia portuguesa muito grande, e muitos portugueses falecem, deixam filhos brasileiros, imóvel no Brasil, e agora é o juiz do Brasil, julgando com a norma sucessória mais favorável, que pode ser o Código Civil português. Quem prova? O interessado. O interessado vai provar o juiz das sucessões, e o juiz das sucessões vai julgar com base naquela lei. Só que aquela lei mais favorável ao herdeiro brasileiro. Só que este estrangeiro pode ter deixado também herdeiros estrangeiros. E é aqui que surge um problema. É que a lei sucessória mais favorável vai ser aplicada aos herdeiros do Brasil. E em relação aos herdeiros estrangeiros, aplica-se a nossa regra geral, o Código Civil. Então vejam que, resgatando o meu exemplo, os herdeiros brasileiros ficarão submetidos ao Código Civil de Portugal. E os herdeiros portugueses submetidos ao Código Civil do Brasil, numa mesma sucessão. Se os inventários ordinariamente já não andam rápido, suponho que esse vai demorar um pouco mais. E aqui tem um outro problema também. Aqui tem um problema que este professor, ele é professor no Paraná, o Fernando Pedro Meneiro, suscita neste livro. Este livro foi escrito exatamente com essa perspectiva, de chamar a atenção para o fato de que aplicar a lei brasileira, a lei mais favorável ao herdeiro brasileiro, e aplicar a lei brasileira ao estrangeiro, pode violar a igualdade entre os filhos. Já que a Constituição consagra a igualdade entre os filhos, nós vamos ter diferentes categorias de filhos. Filhos protegidos por uma lei mais favorável, filhos protegidos por outra. E a mim, pessoalmente, cabe ainda ressaltar um outro problema. É que lembrem que o cônjuge ou companheiro, além de meeiro, também pode ser herdeiro. E aqui nós vamos ter um grande problema prático. Quando invocamos a lei sucessória mais favorável, surge um grande problema. Mais favorável a quem? E aí, doutora Andréa, olha que problema. Se nós dissermos que é a mais favorável aos herdeiros, podemos ter um conflito entre os filhos e o viúvo ou viúva. Por tudo isso, esse é um tema que de fato desperta interesse, desperta debates muito fortes e que precisarão em breve tempo serem enfrentados, até porque essa questão cada vez se torna mais comum. Só que ao lado da partilha por morte, nós temos também a partilha em vida. E aqui surge um outro problema, é que divórcio, dissolução de união estável, muitas vezes acontece no exterior. É corriqueiro, sim, porque as pessoas se divorciam. E quando as pessoas se divorciam ou dissolvem a união estável, nós temos que relembrar a nossa regra geral. E a regra geral é: bem situado no Brasil só pode ser partilhado pelo juiz do Brasil. Respeita a soberania. Aí então já surge o problema. Tem bem no Brasil? Tem. Então eu já sei. Se o bem está no Brasil, a partilha tem de ser no Brasil. Perfeito. Só que agora nós vamos ter um trabalho a mais. E o nosso trabalho extra que surge agora é este aqui. É o parágrafo 5º do artigo 961 do Código de Processo Civil. E esse parágrafo 5º do artigo 961 do CPC, ele desafia a nós juristas a nos permitirmos. Eu acho que um dos grandes problemas do jurista é que o jurista, ele é avesso a ter de mudar. Podem perceber que o jurista é altamente refratário. Eu fui ministrar um curso logo depois que o CPC entrou em vigor, no Tribunal de Justiça de Sergipe. E falávamos sobre as mudanças e a perspectiva no direito de família, de uma ação de família mais dinâmica. E aí passei a tarde lá conversando no tribunal com os seus colegas, Berenice, lá, e foi muito proveitoso, mas no final da tarde, assim, eu saí rápido, porque eu tinha que ir para o aeroporto, pegar o avião para voltar para Salvador. E aí uma juíza entrou assim comigo rápido no elevador, nós fomos descendo, ela olhou para mim e fez: olha, eu gostei muito, viu, foi ótimo. Eu falei: muito obrigado. Eu concordei com quase tudo que o senhor falou. Eu falei: que honra. Olha, só tem uma coisa que eu quero lhe dizer, o elevador descendo. É que foi ótimo, o senhor fala bem, mas olha, eu não vou mudar nada pelo que o senhor falou. Aí eu olhei para ela: mas por quê? Ela falou: doutor, o senhor sabe quantos anos eu tenho de magistratura? Pensei eu sozinho: claro que eu não sei. Mas enfim, eu falei: quantos anos? Ela falou: já tenho 25 anos. O senhor quer que eu mude todos os meus modelos?
Eu fiquei sem ter o que falar para ela, porque o problema de fato era muito sério. Mudar os modelos. Mudar os modelos. E isso é um problema tão sério, porque quando você não tem o seu modelo, você não raro liga para o coleguinha e pede para o coleguinha mandar. Então aqui nós precisamos começar a nos permitir enxergar coisas diferentes. O Alexandre Câmara, que foi um dos grandes artífices do novo Código de Processo, o Alexandre certamente percebe a dificuldade concreta do jurista lidar com o novo CPC. Isso é uma realidade, só a discussão agora atualíssima. Colegas, eu presenciei isso, me permitam até essa inconfidência, esse desabafo, porque o STJ há cerca de 60 dias, 2 meses, um pouco menos, um pouco mais, mas essa média, o STJ passou a permitir a facilitação da execução de alimentos. Eu estou olhando para você e estou lembrando. O Alexandre foi um dos grandes guerreiros da facilitação da execução. Se nós perguntássemos a qualquer um que lidava, André, em vara de família, historicamente, qual era um dos piores gargalos, todos responderão em coro: execução de alimentos. Para quem é mais novo, a memória talvez não chegue, mas para quem sobreviveu ao Código de Processo anterior, vai lembrar assim: a execução de alimentos começava e o juiz olhava para o advogado do credor dizendo assim: é 732 ou 733, doutor? É penhora ou é prisão? Escolha logo, porque os dois... Não, isso é gente demais. O senhor está pensando o quê? Isso aqui é esculhambação? É penhora, é prisão? E claro que não raro surgiu o problema. Número 1, você requeria penhora e não achava bens. Tinha que fazer o quê, Rolf? Extingue aquele, abre outro. Não pode. Ah, não, eu pedi a prisão. E de vez em quando aparecem uns devedores. Eu gosto muito da prisão de alimentos, porque ela resolve tudo. As pessoas têm medo. Lá no interior da Bahia, gente, pior, olha, eu comentei isso outro dia, a pessoa ficou assim olhando para mim. Eu fiquei 13 anos em vara de família no interior da Bahia, 13. E eu comentei, eu nunca vi ninguém preso por dívida de alimentos. Eu nunca vi ninguém preso. Aí a pessoa ficou olhando para mim, lá os juízes não prendem? Eu falei, claro que prendem. Mas a pessoa não fica presa porque assim, no interior da Bahia funciona de uma forma muito efetiva. Se o devedor for amigo do escrivão, ele telefona e diz: olhe, o gato subiu no telhado. Eu até vou conseguir ficar aqui 1 dia, 2, mas junta esse dinheiro e traz logo, porque aí eu certifico que você pagou e não sai o mandado. Então, com 2 dias, 3 dias, olha o dinheiro lá, apareceu, antes do mandado sair, resolveu. Se o devedor for inimigo do tabelião, sai naquela hora, ele já telefona para o pessoal da rua, diz: olha, vai para a janela que ele vai ser preso agora. A polícia chega, só que antes desse cara chegar na delegacia, a família dele já correu no fórum, já apresentou o dinheiro, já está pago. A pessoa não fica presa, mas é um troço efetivo, muito efetivo. E aquele procedimento era um procedimento ineficiente, contraproducente. Aí vem o novo CPC e diz assim: não, vamos fazer muito melhor. Sabe o que é? Quando você escolhe o cumprimento de decisão de alimentos ou a execução de título extrajudicial de alimentos, o credor vai escolher penhora, prisão, desconto, pode escolher outras medidas, mas tudo no mesmo processo. No mesmo. Você não precisa extinguir um, começar outro, porque aquilo nasceu para satisfazer o crédito do exequente. Se nasceu para satisfazer o crédito, por que você quer, do fundo do seu coração, acabar um, começar outro, acabar um, se o crédito ainda não foi satisfeito? Não tem lógica. Muito bem, aí o STJ agora diz: não, pode utilizar um processo só. Por quê? Porque as medidas são cambiantes, mutáveis. Então nada impede que o credor possa se valer de uma variabilidade de técnicas, porque o procedimento é um só. Aí o STJ decide. Por quê? Porque muitos juízes do Brasil dizem assim: não, recebo a inicial, dizendo assim: atenção, credor, eu recebo a inicial para os últimos 3 meses com seu pedido de prisão. Mas aquilo que se venceu há mais de 3 meses, faça outra ação. Amigo, é alimentos. O crédito é o mesmo. Não, mas tem de ser 2. Mas por que tem que ser 2? Porque o prazo de um é um, o prazo de outro é outro. Ah, entendi. E o escrivão não sabe contar e certificar 2 vezes? Passou o primeiro, certidão. Passou o segundo, é muito difícil, é verdade, é verdade. Mas o que me assustou, depois que o STJ, com a decisão corajosa, altamente
extremamente técnica do ministro Salomão, e aí os juristas que sempre reclamaram do Dr. Paulo, do 732 e 733, todo mundo achava péssimo. Que absurdo, STJ. Vai virar uma esculhambação processual. Aí agora, como o direito é lindo, né? Os argumentos agora são sensacionais. E o réu, coitado? Coitado do credor, que está sem receber seu crédito. Coitado do exequente, que não satisfez o seu crédito. Então, me parece que nós precisamos começar a refletir sobre de que maneira nós vamos nos abrir para receber as novidades, refletir melhor e construir um sistema que seja mais efetivo. E no que diz respeito às decisões estrangeiras, isso vai ser necessário. Esse artigo aqui é o 961, parágrafo 5º do CPC, que muda uma regra histórica no Brasil. E diz o seguinte, olha, decisões estrangeiras de divórcio, de dissolução de união estável, homologatórias, decisões consensuais que foram homologadas no estrangeiro, já produzem efeitos diretos no Brasil. Essas não precisam passar pelo STJ, por quê? Porque é simples, no Brasil, esse divórcio poderia ter sido feito no cartório? Se ele poderia ter sido feito no cartório, pode levar direto para o cartório, tranquilamente. Olha que coisa bacana, né? Você diz, peraí, Cristiano, calma, tem um problema. E qual é o problema? O problema é que, se não é uma decisão homologatória, então eu preciso passar pelo STJ, eu preciso passar pelo STJ, é o famoso exequatur. Cumpra-se, passa pelo STJ para ser cumprido, doutor Guilherme, pelos juízes federais de primeira instância, mesmo que a matéria seja família, sucessões. Perfeito. Só tem um detalhe agora, é que para eu pedir a homologação no STJ, eu precisei historicamente apresentar a certidão de trânsito em julgado, lá da Justiça de origem, súmula 420 do Supremo. É preciso provar o trânsito em julgado. E o CPC dispensou. O CPC não elencou a necessidade de certidão de trânsito em julgado. Aí agora diz, então, traz a decisão. E agora começa um debate. Você não acha muito perigoso, não? Mas como assim perigoso? Sim, por quê? Como é que o STJ homologa uma decisão que não transitou em julgado? Preste atenção, cabeça. Presta atenção. O STJ pode homologar decisão provisória. Se ele pode homologar decisão provisória, por que eu preciso levar o certidão de trânsito julgado? Não tem alguma coisa errada, não? Aí agora o consenso tudo bem. Mas não aplica não, Cristiano. Por quê? Porque, veja bem, o CPC mudou, mas a resolução número 9 do STJ não mudou. Então, a resolução vale mais do que o CPC. Simples. Em outras palavras, eu quero dizer quão difícil é para nós conviver com o novo. Como nós temos a dificuldade de enxergar algo diferente daquilo que estabelecemos no nosso dia a dia. E, lembrando uma vez mais, no que diz respeito a esses bens que vão ser partilhados no Brasil pelo juiz brasileiro, aqui surge uma questão, é a duplicidade de demandas. E que duplicidade de demandas é essa? Porque não raro um cônjuge entrou aqui e o outro entrou lá. Cada um entrou num juízo. E aí, às vezes a decisão estrangeira andou mais rápido, e essa decisão estrangeira vai para o STJ. E o STJ pode homologar uma decisão estrangeira quando existe uma ação idêntica no Brasil tramitando. Então o STJ definiu da seguinte maneira: se a decisão estrangeira já transitou em julgado, aí evidentemente, se a decisão brasileira, já transitou em julgado, aí não pode homologar. Mas se a decisão brasileira não transitou em julgado, ele homologa a decisão estrangeira e ela será cumprida pelo juiz federal de primeira instância. Com isso que o STJ quer dar dinâmica, celeridade e permitir soluções mais rápidas e mais simples. Ao mesmo tempo, se eu posso trazer do estrangeiro uma decisão de divórcio, o STJ passou a abrir uma exceção ao artigo 23. Decisões de divórcio consensuais, amigáveis, com partilha de bens situados no Brasil pela justiça estrangeira, pode ser homologada. Claro, desde que esse divórcio tenha sido consensual. Porque se ele foi consensual lá e o STJ vai chancelar a decisão e vai dar o exequatur, então dizer que não se homologa é apenas obrigar as partes a trazer para o Brasil uma nova partilha, muitas vezes em cartório, e repetir o mesmo acordo, com uma evidente perda de tempo. Então, a partir deste precedente aqui, o STJ
passou a autorizar, a permitir homologação de decisão estrangeira com partilha de bens no Brasil, desde que amigável, consensual essa decisão, o que parece completamente justificável. Agora, temos aquele problema da Suíça, e aquele problema da decisão do doutor André, da 18ª Vara, que vai ser levada lá para o Banco da Suíça, para receber o alvará. Alvará é uma palavra que os advogados gostam, Cíntia, você percebeu? Alvará. Alvará é uma palavra boa. Merecidamente, por sinal. Colegas, aqui o problema do alvará que vai para a Suíça. Claro, o gerente do Banco da Suíça não vai cumprir a decisão brasileira. Mas uma coisa é certa, é que muitas vezes o cliente lhe diz que o cônjuge ou companheiro tem dinheiro no exterior. Muitas vezes o seu cliente vai dizer, olha, o meu cônjuge ou companheiro pegou um dinheiro, aplicou num banco, fez isso ou fez aquilo, tinha um rendimento melhor, um paraíso fiscal. Pois bem, esse dinheiro pode ser partilhado no Brasil, vocês vão dizer, não, o Cristiano falou que não vai rolar partilhar aqui, vai ter que partilhar lá. Só que agora o meu cliente vai ter que contratar alguém lá. E olha o tempo, vai ter que promover outra ação, vai começar tudo de novo. Esse é um precedente interessantíssimo do STJ. Truze, meu amigo, olha bem como é interessante, professora Gisele, se tem dinheiro lá, e você tem prova cá, de que ele existe, o juiz brasileiro não pode partilhar, mas o juiz brasileiro pode compensar. Compensar. Ele pode dizer, olha, quanto é o patrimônio do casal? É 10, e ele tem 2 lá. Então é simples, esses 2 estão na ameação dele. Simples assim. Os 2 entram na ameação dele, quando ele quiser ele vai lá e saca o dinheirinho dele, e aqueles 2 de agora vão ser compensados com o restante do patrimônio do casal, garantindo assim celeridade, dinâmica. Ou seja, nós conseguimos construir um sistema mais célere, mais expedito, mais eficiente para tratar dessas questões. Também quero lembrar que o STJ, também de uma forma muito prospectiva, tem reconhecido a validade e eficácia de decisões do Vaticano. Aqui é um problema específico envolvendo o Vaticano, porque o Vaticano profere decisões administrativas que muitas vezes anulam casamentos. E aí surgiria uma questão, anulado aquele casamento lá, ele vai produzir efeitos aqui? O casal pleiteou, Luciana, lá no Vaticano, a anulação do casamento. E o Vaticano anulou. E aí aquela decisão pode produzir efeitos na justiça brasileira e ser homologada pelo STJ? Durante muito tempo a jurisprudência diz que não, porque o país é laico. Só que agora o STJ diz que sim, porque independente de opção religiosa, o Vaticano é um Estado autônomo. E por ser um Estado autônomo, essas decisões estão sendo cumpridas agora no Brasil com a chancela do STJ, decisões especificamente decorrentes da jurisdição eclesiástica do Vaticano. Me preocupa um pouco, e me preocupa por um motivo, é que a lógica do Código Canônico é distinta da lógica dos códigos jurídicos. E um dado que não pode ser percebido, que não pode ser esquecido, para o Código Canônico, por exemplo, o casamento só se consuma com penetração vaginal. Essa é a lógica do Código Canônico. Afinal de contas, o casamento é sacramento e ele tem uma finalidade: reprodução, perpetuação da espécie. Então aqui nós podemos ter um ponto de dissonância entre o direito e a religião. É preciso ficar atento até para realizar, Alexandre, um distinguishing e tentar situar essa decisão na sua perfeita esfera de compreensão, sem que nós, de algum modo, não venhamos a violar a laicidade do Estado. E, para terminar, a questão dos países do Mercosul. E não podemos esquecer que os países do Mercosul, que estão aqui todos próximos a nós, mas que os países do Mercosul eles têm um regramento diferente. Eu comentei que, efetivamente, decisão estrangeira precisa ser provada. É o artigo 376. Norma estrangeira precisa ser provada. Mas aí vem um detalhe. Claro, o juiz não tem bola de cristal e, efetivamente, o interessado que prove a existência e a vigência da lei. Menos de países do Mercosul. Em relação aos países do Mercosul, o Brasil assinou
o Protocolo de Las Lenhas. E o Protocolo de Las Lenhas estabelece cooperação jurídica entre os países do Mercosul. Então, atenção, se o seu cliente é de algum país do Mercosul, você vai dizer, eu já sei, eu vou invocar, por exemplo, a norma sucessória mais favorável da Argentina ou do Uruguai, eu vou ter que provar. Não, não vai ter. Porque, em relação aos países do Mercosul, duas notícias importantes. Presumivelmente, o juiz conhece a norma. Então, basta você invocar e o juiz vai descobrir onde está essa norma. Bom, é mais fácil você dizer logo para o artigo. Juntar é muito mais fácil do que ficar esperando ele pesquisar. Segundo, aí isto vai ter um grande valor, colegas, extraordinário, em relação às traduções juramentadas. Vocês já perceberam que tradução juramentada é algo muito caro, cobra por página, inclusive. Documentos públicos ou particulares, originados de países do Mercosul, não precisam de tradução juramentada. Entram no processo com o mesmo valor probante de um documento brasileiro. Então não precisa passar pelo tradutor juramentado um documento, por exemplo, oriundo do Uruguai. Não precisa passar um documento oriundo da Argentina, do Paraguai, da Venezuela. Só tem um detalhe: todos os países do Mercosul, com a nossa exceção, falam a língua espanhola. Só nós falamos português. Perfeito. Então significa que os documentos públicos ou privados em língua espanhola, originados de países do Mercosul, entram no processo. Perfeito. E eu não precisei gastar o dinheiro do meu cliente com o tradutor juramentado. Exatamente isso. Cooperação jurídica. Só que tem mais alguns países do mundo que falam espanhol, além deles. Dentre esses países do mundo que falam espanhol, curiosamente, vejam que coisa impressionante, tem a Espanha, que fala espanhol. E vejam que coisa sensacional. Se um documento originado da Espanha for juntado no processo, ele precisa de tradução juramentada? E da Argentina? Deve ser porque os argentinos falam espanhol melhor do que a Espanha, provavelmente. Ou por outro motivo que o gênio da lâmpada ainda não conseguiu pensar. No Brasil, nós vivemos um momento muito interessante, muito interessante. Hoje, Tribunal de São Paulo, Tribunal do Paraná, Tribunal do Amazonas, eu vi os colegas do Amazônia, cante aí, e hoje nós já temos precedentes de vários tribunais aplicando analogia e dizendo que, se não mais é necessário tradução juramentada para documentos de língua espanhola originados da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Venezuela, também não precisa para os documentos originados da Espanha e de outros países de língua espanhola, sob pena da gente criar uma verdadeira incoerência, um verdadeiro paradoxo normativo, e dizer, olha, se veio da Espanha, não, o juiz não consegue passar pelo tradutor, pelo Google Tradutor, mas se vier do Uruguai, aí ele consegue. Claro que não tem lógica. Então, com isso nós vamos percebendo que há uma perspectiva de uma matéria interessante, uma matéria muito aquecida e uma matéria que traz grandes novidades para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia prático de todos nós e das famílias brasileiras. Eu fiquei pensando o que eu ia falar num evento de direito, de família e sucessões, numa perspectiva internacional. E eu lembrei dessa obra do Albert Camus, que era argelino de nascimento, enfim, e o Camus escreveu O Estrangeiro. E nesta obra, este trecho particularmente parece que se acentua na nossa perspectiva do direito de família e sucessões. Colegas, talvez a gente precise evoluir um pouco no sentido de ter alteridade, que é uma palavra que vem me incomodando, Berenice, já tem algum tempo. E as pessoas parecem que vão perdendo a alteridade e a razão de enxergar o outro. Vocês já perceberam que, quando nós falamos muitas vezes de um estrangeiro, nós falamos deles como se eles fossem párias. Aliás, isso é um outro problema para debater. Eu falei aqui sobre os muçulmanos. Vocês já perceberam que, se um muçulmano de um desses países que permite mais de um casamento, se ele for transferido da empresa que ele trabalha, suponha que ele trabalha numa empresa petrolífera e ele veio morar no Brasil, doutor Daniel, sabe qual é o seu problema? Ele veio no Brasil com a família dele. Quem é a família dele? Ele. Eu estou lembrando daquela música, Conrado. Eu, você, 2 cachorros, um filho. Só que a família dele é ele, 3 esposas, 12 filhos.
Aí ele vai morar num lugar aqui dentro do Brasil, assim, essa é a minha família. Gente, esse cara vai ter que morar numa casa isolada, num lugar longínquo, com os muros altos, porque quem vai querer ser amigo dele? Qual família vai convidar ele para passar a ceia de Natal? Ou aniversário? Sabe por quê? Porque vai ser assim, não, eu não quero conviver com esse cara não. E vai ter aquela moça que vai dizer assim, olha, esse cara é um péssimo exemplo para o meu marido. Vai que o meu marido depois resolve me fazer uma proposta. Ou seja, quer dizer que, se eu entendi bem, se um estrangeiro vier morar no Brasil dessa forma, a família dele não merece proteção. Porque aquilo que nós olhamos é a nossa cultura e é o nosso referencial. E a gente costuma tratar da família dos outros pela família que nós queríamos para nós. E talvez a sensibilidade necessária a quem lida com família e sucessões seja a mesma sensibilidade que o Camus se referia ao estrangeiro. E a dificuldade de ser estrangeiro num país que não é o seu é vencer os limites da cultura do outro e fazer com que você olhe para ele entendendo que o mesmo processo cultural que lhe faz ter os seus valores permite que ele tenha os dele. Esse trecho é muito interessante, porque o Camus disse que as pessoas perguntavam a ele: você não está interessado em ter uma mudança de vida? E ele disse que ele ficava se perguntando: mas mudar a vida por quê? A sua é melhor do que a minha? E a resposta dele foi essa: nunca se muda de vida, todas elas se equivalem. E se não se muda de vida e elas se equivalem, significa que a vida que lhe desagrada talvez não desagrade a quem está a vivê-la. Ou seja, nós precisamos efetivamente enxergar nessa nova perspectiva outras formas de família, outras formas de viver e que respeitem a escolha de cada um. Talvez seja isso que nós precisemos num momento como esse para enxergar que existem diferenças, que existem situações distintas e todas elas merecedoras de proteção. Queria convidar os colegas, eu e o Conrado, vamos estar em Foz do Iguaçu, dia 25 e 26, falando sobre partilha de bens da dissolução do casamento, sobre os efeitos da guarda dos filhos, em Foz do Iguaçu, que é um lugar privilegiado e um lugar que merece, claro, toda a sua atenção. Queria também convidar todos... Ô, gente, já está na hora de ir embora, eu cumpri a palavra, agora pegue seu celular, viu, quem não está lá no Insta, pegue seu celular agora, na moral aí, e vamos continuar juntos debatendo essas grandes questões. Eu tenho lido eu vim lendo até no avião esse livro e fiquei muito empolgado. E eu queria lhes dizer como é importante esses momentos e como é importante você sair daqui e amanhã, quando estiver aqui terminando e com os outros colegas que estarão aqui abrilhantando esse evento, você sair sempre pensando como é bom estarmos juntos e vivendo este presente. Eu vim lendo no avião esse livro aqui, Antes que o Café Esfrie. É um livro de um japonês, o Kawaguchi, e o Kawaguchi escreveu um livro genial. É uma cafeteria supostamente existente em Tóquio, e essa cafeteria ela tem uma experiência transcendental para os seus clientes. Você chega lá, Sandro Gaspar senta na cafeteria e pede um café. E o café lhe é servido muito quente. E então o atendente diz: calma, antes de sorver o café. E enquanto isso, ele lhe entrega uma oportunidade ímpar na sua vida. É que, enquanto você está ali esperando o café esfriar, você terá, Truze, uma oportunidade de escolher para que você visualize a sua vida, ou no passado, ou no futuro. E aí ele lhe dá o direito de visitar o passado ou visitar o futuro e saber quem você era, quem você quer ser. Mas só tem uma condição. A única condição é que essa visita tem de ser muito rápida. Porque inexoravelmente ela tem a duração do café. Para que você volte para a realidade antes que o café esfrie. Talvez nós precisemos aqui pensar nesses momentos de que antes que a gente perca isso tudo e a gente volte para as nossas atividades, vamos aproveitar cada um dos debates, cada uma das experiências e que nós possamos seguir a partir da semana que vem nossa vida antes que o café esfrie. Muito obrigado.